Alô, comunidade das redes sociais! Gostaria hoje de falar sobre duas coisas que arregimentam nossas relações com a reflexão e com a análise. Eu gostaria de falar sobre o consenso e o conceito. O conceito e o consenso. Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari, filosofia é a criação de conceitos para a solução de problemas. Cada época tem seus problemas específicos. E o desafio do filósofo é criar conceitos que solucionem ou que procurem solucionar problemas referentes à sua época. Idade Média, por exemplo, tinha um desafio: relacionar a fé e a razão, conciliar a fé e a razão. Nossa época tem um problema. Por exemplo, questões de gênero. Qual é o papel do homem? Qual o papel da mulher na sociedade? Questões referentes à nossa época. E um filósofo de hoje ele vai tentar solucionar a complexidade desse problema. Porém, quando um conceito radicaliza-se demais, o pensador, ou o grupo social, ou as pessoas, os indivíduos, podem se tornar muito radicais em relação a esse conceito. As pessoas podem se tornar extremistas na defesa de um conceito. Podem se tornar assassinas, podem querer praticar a violência, inclusive a matar opositores para defenderem um conceito, um ponto de vista. Aí o conceito, nessas situações, precisa chamar o seu maior aliado, o consenso. Aí o consenso chegando, o consenso vai tentar harmonizar as relações conflituosas entre os conceitos. Por exemplo, o que é hoje na sociedade brasileira um consenso? Saúde pública de qualidade é um consenso? Educação pública de qualidade é um consenso? Segurança pública para todos é um consenso? Porque uma vez essas coisas se tornando consenso, elas se tornam, acima de tudo, questões de Estado, e não questões ideológicas, e não questões partidárias. Agora, para que a gente faça isso, para que a gente saia desse momento de radicalização, é preciso que o conceito, é preciso que o consenso medie as relações entre os conceitos. Essa tentativa de assassinato, por exemplo, do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi um exemplo de uma pessoa que não soube relacionar o seu conceito com o consenso, com a opinião e o ponto de vista de outros. A história, por exemplo, já teve momentos de radicalização de conceitos que superaram as mediações com o consenso. Por exemplo, o stalinismo foi um momento de radicalização de um conceito de esquerda. O nazifascismo foi uma tentativa, uma radicalização de conceitos de direita. Então, hoje nós estamos vivendo um momento que, inclusive, eu chamo a atenção das autoridades. Nas redes sociais está havendo, sim, uma radicalização de conceitos. Há grupos, por exemplo, de apoiadores do senhor Jair Bolsonaro, que apregoa, sim, violência contra opositores. Inclusive, violências bem a nível das vias de fato. Isso é, inclusive, o senhor Jair Bolsonaro sempre se mostrou um candidato, ou seja, um político extremamente violento, ou seja, politicamente violento. Não só pelas suas posições controversas em relação ao passado do Brasil,
como em relação a posturas políticas que a gente já tem visto por aí e eu nem preciso repetir. Então, nós estamos vivendo um momento de radicalização dos conceitos, onde nós precisamos chamar o consenso para mediar as relações entre os nossos conceitos. Então, faço essa conclamação ao Brasil. Vamos chamar o consenso para mediar nossas relações entre os nossos conceitos. Ok, galera? Vocês são do coração.